Começa agora o nosso podcast de número 16. 16, já estamos. Do Cultura em Harmonia. Estamos avançando aí, né? Isso é 2 vezes. E a hora é marcada e o tempo é controle do comandante César. O tempo está em minhas mãos. O Senhor de Uma hora todos para os nós. tempos. O Senhor dos tempos. Hoje, com o nosso escrete polifônico, né, celebrando a diversidade cultural, comandante César, já apresentado aqui para vocês, a doce voz de Karina, mestre Daniel e Dom Evaldo. Prazer. E também com a nossa presença ilustre do convidado, né, Marcelo Urizar, que é um muralista, arquiteto, tem várias coisas aqui anotadas dele aqui, artista visual, arte educador, tem muitas formações aí, e é um multi-artista também, né? Então, é uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer fulgurante estar com você aqui hoje. Muito obrigado Só pela sua praticamente, presença. não é exatamente fulgurante, só praticamente. Praticamente um prazer fulgurante. Hoje temos 2 arquitetos na mesa, 2 arquitetos. maestros né? também. O segundo programa que estamos gravando com alguém que fala Sim, espanhol. fala Espanhol, professora de espanhol, aliás, parabéns, vamos, né? vai avançando. Professores aí pela passagem do dia 15, né? E 2 Da brasileiros comemoração. aqui. 2 brasileiros tentando Dois se brasileiros. haver com essa história. Essa primeira parte, Marcelo, a gente tem no programa, é uma apresentação, uma autoapresentação sua, né? Da sua jornada, do seu caminhar, dos seus estudos, enfim, fique à vontade para falar um pouco sobre você. Uau! Então, em primeiro lugar, muito obrigado Por pela nada, é um recepção, prazer. por estar aqui. Essa é uma realidade do dia de hoje. Ou seja, o fato de estar aqui no podcast no século XXI já marca a diferença dos tempos que a gente vive do século ou do milênio passado. Sim. Não? Claramente isso aqui há 20, 30 anos não era possível, a menos do que você ter um contato com pessoas da comunicação, jornalistas, ou tiver uma relevância que para a sociedade ou para os grupos, né, Sim, que controlam. que controlam e tudo mais, fosse possível. Então, assim, parabéns pela ideia. Fiquei muito feliz Que bom. quando soube desse empreendimento. E para falar de mim, bueno, você já falou várias coisas, não? Mas assim, a arte ela me acompanha desde o começo, né, até eu... Desde o começo de quando? Desde o começo da infância. De infância. De infância. Lá despertou. Sim, 4 ou 5 Tá. anos. Só que... 4, 5 anos, gente. 4 ou 5 anos Ele é precoce, o meu né? pai gostava de tomar um bom vinho e tinha palitinhos e ele rolhos, não? Sim. Sim. Ele me dava de presente rolhos, eu guardava e com os palitinhos montava soldados, não? Ah, que legal. E quando eu tinha 5 ou 6 anos, eles me regalaram um negócio que se chamava Orrasti em Argentina, que é como Lego, certo? Ah, tá. Tá. E aí eu fui criando coisas ao longo da vida e gostava muito. Tinha 2 caixas desse tamanho e era Que criança delícia. toda hora. Aham. E estou contando isso porque depois lá depois com o passo do tempo vai ser importante isso aí. Tá certo. Então, assim, quando eu nasci em Paraná, em Entre Ríos, na Argentina, só que meu pai trabalhava para a Pfizer, né? E ele foi trasladado para Posadas, para Missões. Então, lá ficamos, eu fiquei até os 7 anos. Dali a gente foi a Buenos Aires, que para mim foi traumático, né? Foi extremamente traumático ir a morar a Buenos Aires. Por quê? Eu acho que continua sendo. Porque saiu do interior e foi para a cidade grande. Claro. É isso que traumatizou. Assustou. Para as pessoas entenderem, Posadas é uma cidade que fica na latitude de Santa Catarina, só que para o oeste você vai dar no noroeste argentino. Tá. Então eu me criei pulando árvores, andando pelos telhados, comendo manga.
guayaba, Que delícia. Uma típica infância. Claro, era uma coisa assim. Quando a gente mudou para Buenos Aires, para mim foi traumático mesmo. Então, quando eu cheguei, fui a um colégio marista, o Champagnat, só que não durei muito. O pai, diretor da escola, pediu para meu pai me retirar. O era eso o un exorcismo. Ou exatamente, era isso o exorcismo. E naquela época, meu pai, um amigo da adolescência dele, meu diretor de escola maravilhoso, amigo da vida toda, Héctor Norberto Ionet, é um grande educador na Argentina, ministro de Educação do Estado de Entre Rios. Ele promulgou leis que são tão vigentes até hoje. Ele tinha voltado da França, onde ele estudou 4 ou 5 anos. Claramente havia encontrado o método Piaget naquele momento. E para meu pai foi um achado encontrar ele em Buenos Aires. E, bueno, ele tinha aberto uma escola francesa e lá fui eu. Então, nessa escola, aos 9 anos, a gente fez uma saída para um ateliê de um maestro da pintura argentina, que é Benito Quinquela Martín. Aí minha mãe, quando eu levei a notificação que ela tinha que assinar, que eu podia sair da escola, ela falou assim para mim: se você vai reconhecer o artista quando você conhecer esse. Mãe, eu não conheço esse cara. Aí cheguei no ateliê, e eu, uau. Por quê? Porque meus pais tinham obras de Quinquela Martín na casa deles. Aí associei isso, mas cheguei todo feliz, você está certa. E aí foi uma experiência que eu levo até hoje, o cheiro do óleo da trementina no meu ficou, ainda que eu não pinto com óleo, porque acho muito tóxico. As 2 ou 3 vezes que pintei, realmente passei mal. E além do mais, o mercado hoje possibilita outras ferramentas. Beleza, o tempo passou, eu pratiquei natação desde os 6 anos também. Com 9 anos comecei a me dar bem, já com 15 melhor ainda. Você deu bem com quem? Nós estamos vendo com a natação ou com a arte? Não. Com a natação, não. Até esse momento com a natação. Entendi. Só que chegou um momento que foi o sorteio da conscrição, o serviço militar lá. Sim. E eu queria não servir. Não Claro, servir. É com a mesma idade daqui, com 18 anos? Sim. Exatamente, mas eu já estava no último ano do terceirão. Então, eu não queria pegar aquilo lá, mas peguei. Mas eu já era seleção nacional. Então, se eu ia para o serviço militar, a minha carreira esportiva ia se quebrar no meio. Aí, novamente, meu pai tinha um conhecido, secretário da Universidade Católica Argentina, e eu, ao mesmo tempo que estava terminando a escola de terceirão, eu estava fazendo o vestibular da faculdade. Só que para a faculdade de advocacia. Que era a carreira que meu pai queria que eu Nossa, estudasse. tudo a ver contigo, cara. Não, mas é interessante. Então eu claramente aprovei, passei até com ele. Meu pai estava feliz. Só que na primeira aula de advocacia eu cheguei em casa e disse: gente, vocês vão me perdoar, mas Não vai ser possível. eu não vou estudar isso aqui não. Beleza, aí vem o Rasti, o Lego. Legal. Aí eu tinha que escolher uma carreira porque ou entrava ao serviço militar ou apresentava uma prórroga universitária. Certo. Beleza. Só que aí não tinha o que depois eu faço, que é arquitetura. Então eu fui para analista de sistemas. Que Melhor naquele ainda. momento, não, porque eu gostava muito da matemática, então Era menos ruim. vi aquilo e beleza. Fiz um ano de analista de sistema. Bom, e claramente continuei nadando e fazendo a minha prórroga universitária. Aquilo não deu certo. Aí deu uma crise de 19 anos.
de uma crise em mim, então aí um dia dialogando com minha mãe, ela me lembrou do Rasti, certo? Certo. E me lembrou que eu construía casas e aí me perguntou se eu sabia o que era ser arquiteto, e eu não tinha ideia na época. Então me dijo, vai lá e procura na faculdade de arquitetura, cronogramas, matérias, e vê se você gosta. E aquilo lá foi... Nossa, foi a virada de página. Foi, exatamente, aí foi a virada de página mesmo. Beleza, mas a arte até o momento, ela não... A arte, ela estava na minha vida porque minha mãe colecionava obras. A gente morava num bairro muito nobre, de Buenos Aires, Retiro, Barrio Norte, Recoleta, que são os bairros assim, turísticos para todo mundo. Só que esses bairros também têm hoje, inclusive é um distrito criativo em Buenos Aires, e a maioria das galerias están en ese barrio. Entonces, para mí andar por esos barrios era pasar por vitrine donde eu ficava. Que legal. Depois minha mãe tem uma amizade com o dono da Galeria Praxis, que existe até hoje, é uma das galerias mais importantes de Latinoamérica. E lá estava eu, em todas as vernissagens e tudo. Mas que legal. A arte até un momento no estaba en mi vida, yo diseñaba claramente por la arquitectura. Ahora vos tuviste un encuentro con los cuadros de Quinquela Martínez, ahí habrás sentido, me imagino, que habrás sentido una cosa muy fuerte dentro de tu interior. Sí, só que a arquitectura ela me deixou en una prancheta. Ao ponto que eu vejo uma diferença entre uma arte do Marcelo durante a faculdade de arquitetura e depois quando eu conheço a Hermenegildo Sabat. Hermenegildo Sabat é um caricaturista uruguaio, já falecido, onde eu tomo aulas de desenho com ele. E aí surge a arte para mim. Com Hermenegildo Sabat, lá no ano 91, 92. Com que idade tinha? Eu já tinha 29 anos. Já tinha terminado a faculdade? Já. Mas assim, para mim foi um divisor de águas, né? Eu até vou assinar para vocês compreenderem o que estou dizendo, que era a minha assinatura. Pré-artista, pré-conhecer o Hermenegildo Sabat, e o que é minha assinatura hoje, depois de conhecer ele. Ela se formou, ela se fez muito mais orgânica, ela saiu dos parâmetros. Permitime. Sí. Vamos a mostrarle a la cámara para que veas. O antes e depois. O primeira é antes e depois. La influencia del arte, ¿no? Sí, exactamente. Ahí, y fueron varios encontros. En realidad, antes de Hermenegildo Sabat, surge en mi vida Carlos Páez Vilaró, que en realidad es la persona que más me impacta en mi vida, y que además yo vivo con él uma história que tinha mais a ver com humanos do que com arte, porque eu não tomo aula de arte com ele, só que se dá uma característica importante na vida da família toda, porque eu traço a Carlos ao grupo de empresas de meu pai, e ele se transforma em artista que fazia todas as vinhetas e os desenhos para os jornais mais importantes de Buenos Aires. Qual era a empresa do teu pai? Meu pai tinha uma empresa de turismo. Varias, era un grupo en realidad. Cuenta para la gente quién es Vilaró, quién fue. Carlos Páez Vilaró, bueno, hoy estaba leyendo una nota do filho. Carlos Páez Vilaró es un artista uruguayo extraordinario, una persona realmente extremadamente positiva. Pocas veces conocí una persona así tan buen astral como él. Y bueno, hizo creador de Casa Povo en Punta del Este, ¿no? Hoy es un museo. Y bueno, ya a vida me levó porque até voy a nombrar un gran compañero de la facultad, Gabriel Boiro,
a gente estava um verão dizendo o que a gente vai fazer para seguir a vida, não? Acho que a gente estava no 3º ou 4º ano. E a gente praticava Windsurf, prancha-vela. Certo. E disse, cara, vamos fazer uma regata de Windsurf, de prancha-vela, em Punta del Este? Vamos. E aí fizemos. Copiamos argentinos, uruguaios, brasileiros, tinha muitos, que eram os melhores, por sinal, porque as pranchas brasileiras eram muito boas. E chegou ao final da regata, a gente tinha que fazer os prêmios, e outro companheiro de faculdade, Guillermo Monso, me falou, Marcelo, vai lá e pergunta para Carlos e para você fazer a festa de encerramento em Casa Pueblo. Só que Carlos, eu falei que minha mãe colecionava artes. Ele já estava na minha casa com 10 anos. Tinha 2 obras, né? E na sala. Eu olhava essas obras com 10 anos. Né? Eu fui conhecer ele com 23. Chegou a conhecê-lo pessoalmente? Pessoalmente. Não, nossa, que honra. Lá na regata, lá na regata chegamos um dia com Gabriel, acho que tinha uma outra pessoa também, não sei se Gustavo Gonçalves, também companheiro de faculdade, e pedimos que ele desenhasse as velas para dar de presente aos ganhadores das diferentes categorias da regata. Gente, ele atendeu a gente de cueca. Mas as cuecas longas, né? Sim. Verão, Punta del Este. Um cara assim maravilhoso. Já era aquele lugar onde tem a Casa Pueblo? Já. A vista lá de cima, já era o ateliê, já era a casa dele há muito tempo. E ele, esse verão, ele conhece a Annette, a sua segunda esposa, né, com quem eles têm 3 filhos, e a partir dali se produz um vínculo, uma relação entre Marcelo, Carlos e toda a minha família, porque Carlos ele vive outro momento além das cordilheiras de los Andes, com um primeiro filho do segundo casamento, e fica em Buenos Aires durante muito tempo. Aí a gente fica além do vínculo comercial com meu pai. Mas voltando na regata, a gente faz a festa lá na casa de Carlos, e aí foi quando eu, digamos, me impressiono, não tanto com a arte de Carlos, e sim com a vida de artista. Como eu percebi que era uma filosofia de vida. Porque Carlos tinha um monte de problemas, que a gente pensa, uau, que cara maravilhoso, que casa incrível. Muitos problemas, de tudo que você pode imaginar. E por isso eu digo que eu tive mais uma relação humana, de ter o privilégio de conhecer algumas fases da vida dele. Mas depois disso, isso foi em 86, em 91 eu conheço o Hermenegildo Sabat, extraordinário caricaturista, a primeira folha do jornal Clarim, quando você abre, tinha uma caricatura política de Hermenegildo Só vou fazer um parênteses aqui um pouquinho. Então essas tuas charges que tu coloca de vez em quando, que tu publica, tem a ver com a história, porque eu acho muito legal. É umas sacadas que tu tem assim sensacionais. Eu já vi algumas que tu publicasse. Toda a ironia que eu faço de mim mesmo, do meu círculo mais íntimo. Que legal, vem daí. E a política vem dele porque ele é um biógrafo, um artista biógrafo da política internacional, porque tem 30 anos de desenhar. E eu tenho uma experiência... Ele é vivo ainda? Não, ele faleceu em 2018. 18. Bem recente. E eu tenho uma experiência incrível com Menchi, porque quando eu chegava na aula, ele me cumprimentava e me dizia, maestro. Aí eu olhava assim, maestro aqui? Quem é maestro? Mas... Fica aqui uma recomendação, gente, porque assim, observem, depois ele vai passar o Instagram dele, observem algumas charges que ele tem lá publicadas, e no detalhe, que são sensacionais. Eu acho que poderia investir um pouquinho mais nisso, tá?
assim, no sentido de trazer para o público vamos dizer assim, uma habilidade que tu tens, que eu ainda não vi em nenhum lugar exposto, não vi ainda uma publicação mais específica, a não ser que eu estou enganado. Posso fazer um livro com isso. Olha ali, que Para te ideia. ver a ideia, El né? estilo de Mafalda, ¿no? Sí, É fantástico. sí, bueno, li toda mi adolescencia Mafalda. Mafalda de Caloi, entonces os zapatos eles são muito parecidos, alguns personagens deles. Mas a Argentina claramente. é incrível, né, na produção de artistas, assim como caricaturistas. Teve o Kino, tem o Tuti, que eu adoro, a Maitena. Mais recente também o Nick com o Gaturro. Então eu procuro trazer muito artistas argentinos para as minhas aulas. Não que o Brasil não tenha, não? Exato, mas eu acho tão incrível porque o humor de vocês é diferente. A ironia. A ironia, exato. A ironia. Exato. O sea, e a ironia é um sentimento, uma emoção que surge no ser humano quando ele já não... Ele já desacredita. Não, já não... A lógica do ser humano já não chega a compreender e aí surge fazer uma ironia que seria como uma parábola para você compreender o que realmente não é. É genial. Tem o Guillermo Mordichon, também não sei se você conhece. É genial. Não usa palavras, mas a explosão de cores e os desenhos que ele faz é sensacional. Então, eu acho que é muito próprio de vocês. Então tem um humor diferente. Uma característica. Em realidade, eu estou nombrando a Carlos Páez Vilaró, estou nombrando a Hermenegildo Sabat. Depois eu tenho um maestro de pintura a óleo aqui em Balneário Camboriú, que é um argentino, Horacio Politi. Sensacional, também extraordinário desenhista. Ele estudou com Spilimbergo, com Alonso, em Buenos Aires. E me perdi. Sí, yo quisiera comentar una cosa, Sí. ¿no? Vos viniste de Posada, Sí. en una tierra feliz porque había pocas preocupaciones, poca gente también. Uma infância muito simples, Fue muito simple. alegre. Y entraste en una metrópolis con todas Sí. sus complicaciones, pero a su vez te ofreció la posibilidad de conocer el arte con más profundidad. Meus pais, Tus pais. não foi Buenos Aires. Meus pais, sendo que eles foram dois grandes amigos como casamento, e foram dois pais extremadamente determinados a que eles queriam para seus filhos. Queremos que, e além do mais quero dizer, porque eu me despedi fisicamente de minha mãe há pouco tempo. Eu ia falar sobre isso. E você nada, viajou. se há uma pessoa que me incentivou ao arte e ao esporte como dois pilares de minha vida foi minha mãe. Não que meu pai não, porque meu pai era a bilheteira, o dinheiro, digamos, porque era patrocínio. Era patrocínio e cada vez que eu tinha Que não te falte la grana. meu pai me olhava para assim, esse cara não acredita. Outra vez. Que isso aí Tens mais Vai irmãos? sair agora. Tenho dois irmãos e uma irmã maior, Estela Maria, e o caçula Alejandro Francisco. Por aqui moram? Ou Não, ambos estão na Argentina. A minha irmã em Paraná, na nossa terra natal, e o meu irmão hoje está em Mercedes, que é um estado ao norte de Entre Ríos, onde está Uruguaiano, Paso del Río. Ahora, si tuvieras que elegir la sensibilidad del arte o la sensibilidad del dinero, ¿siempre elegirías el arte? Sí, con certeza. Con certeza. Sí, sí. Como Es que en realidad ser artista para mí es ser millonario. Sí, de todo. Porque, no sé, no veo ninguna diferencia con ningún otro ser humano. O sea, lo que sí veo que es una grande oportunidad de você se autoconhecer, se autodesenvolver desde outra perspectiva. E eu acho que a melhor palavra é essa, a perspectiva, desde outra perspectiva. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu estavas falando um pouco sobre essa tua trajetória. Eu queria entender, porque assim, aqui em Balneário Camboriú a gente te conhece como muralista. Sim. Né? Com exceção de outras coisas que você faz e tudo mais que a gente acompanha, mas assim, basicamente o teu trabalho hoje é mural em fachadas, em prédios, em mural, em muros mesmo, né? Enfim, como que chegou essa
essa questão do muralismo para você? Então, surgiu como eu estava contando. Né? Isso. Eu trabalhava no escritório do Guilherme Melo e tínhamos um cliente que tínhamos que entregar a obra. O pintor falhou. Como arquiteto daí, Sim, né? sim. Tá. O pintor falhou. Falhou e tínhamos 72 horas para entregar aquele trabalho e simplesmente falei, eu vou pegar os pincéis, os rolos e eu vou pintar essa loja. Isso já aqui em Balneário Camboriú. Sim, isso em Balneário. ¿Y era solo pintura? Só pintura, não era artístico. Só que anterior a isso foi o convite da Diana Karsten, dona do Instituto Brasileiro de Design de Interiores, que me convida a pintar os Institutos Brasileiros de Design em Joinville, Criciúma, Blumenau e Balneário. E aí, aquilo que falei, não? Meus alunos dizem que o Instituto é um hospital, todo branco, e se não tem coragem de fazer mais arte. E aí fui eu a fazer isso foi em 2016. ¿Tuviste libertades para elegir las cosas que ibas a hacer? Sim. Então você pode dizer completamente, porque eu já Muralista tinha 10, né? feito um trabalho para ela em 2008 e tinha já uns desenhos que ela depois utiliza para propaganda do Instituto. Que eu desenho com uma linha só. Depois eu faço uns desenhos. Sim. Eu Bom, coloco. nós vimos uma amostra, né? Eu coloco. Eu trouxe uns presentes para vocês. Ah, Eu qué coloco o lápis e não paro. E isso surgiu lá com Hermenegildo Sábado, né? tu maestro. Porque ele, gente, essa é uma história muito linda. A minha primeira aula com ele foi um exercício que até então eu não sabia que era um exercício. Que é uma imagem de Picasso, do músico Igor Stravinsky sentado numa cadeira, certo? Só que a cabeça assim, a cadeira aqui embaixo. Ele colocou o desenho ali, eu, muitos anos de Nanquim, já na escola, com 16 anos e tudo mais. Depois na faculdade, cara, isso aqui, fique tranquilo, tome seu tempo, papá. Não, tudo bem. Só que quando ele sai da mesa, ele vira de cabeça para vira baixo. de cabeça para baixo e ali me dá um bloqueio. me dá um bloqueio. Só que eu, muitos anos depois, fui saber que aquilo lá é um exercício. Claro. Exatamente. É um exercício que, o que faz? Nós temos... O privilégio de falar é teu. O Lado direito, o lado esquerdo eu sei do exatamente. cérebro. Sim. Infelizmente, a educação está basada nisso, que é essa linguagem, a matemática, a lógica, o preconceito, o julgamento de mim mesmo, eu não consigo, não posso, e o lado direito, que é essa parte criativa, intuitiva, aquilo que te tira de um problema emocional, que foi exatamente o que me deu quando ele me virou o negócio e eu tive que fazer aquilo de ponta na cabeça, Qué certo? extraordinario. A respeito disso, tem um estudo muito interessante do Dalton Trevisan a respeito disso. Tem um livro que tem técnicas exatamente disso, de você... Ele ensina alunos a desenharem usando o hemisfério direito do cérebro. Sim. E quando eles começam, exatamente, esse é um exercício. Sim. Existem vários outros. Justamente para desinteressar o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que julga, que compara conceitos, que analisa, né? Aí para o hemisfério direito, que sente, que reconhece formas, que identifica sombras e movimento, né? E quando os alunos começam a usar o hemisfério direito, a qualidade do desenho dá um salto inacreditável. Não, é que em realidade você deixa de desenhar com o lado esquerdo, ativa o lado direito e você começa a desenhar com o lado direito, certo? Sim. Mas para isso eu recomendo, agora não estou lembrando a autora, mas já vai vir. Tá. Tem um livro que para mim é a Bíblia, que se chama Desenhando com o lado direito do cérebro. Tá. É muito conhecido, que inclusive eu li Diseñando con el lado desenhando com o lado direito do cérebro. Não me estou lembrando a autora agora, mas é uma doutora em artes americana, fabulosa. E eu coloco alguns conceitos que eu
escrevi um livro com a Liki, uma linha, que é uma publicação de 240 desenhos, uma produção de quase 20 anos aqui em Brasil. Nossa. Isso foi em 2017. E alguns conceitos desta autora que surgiu agora estão no livro, né? Tá. Porque o artista não existe simplesmente em alguns seres humanos determinados, está em todo mundo, só você cultivar aquilo, né? O sea, como todo, me parece. A respeito disso, tem uns exercícios aí, só para a gente complementar, que são muito interessantes e são simples de fazer, tá? Do tipo assim, eu ando sempre pelo mesmo lado da rua, né? Então, uma das dicas é você sair e andar no outro lado, diferente daquele que você está habituado a andar. Eu deito num lado da cama. Cambiar as perspectivas. Deitar no outro lado da cama, mudar essas perspectivas. Eu escovo os dentes com a mão direita. Não, vamos escovar com a esquerda. Usa um relógio, né? Tudo. Então, coisas que você está habituado a fazer no automático, você começa a mudar teus hábitos e aí o teu lado direito começa a perceber isso de outra forma e vai fazendo um exercício a respeito. Mas, Marcelo, você falou que você chegou no muralismo aí por 2016, 2017, por aí, né? 16, então, 16. 16, então nós estamos falando aí de 9 anos. Isso. É pouco tempo, gente, para desenvolver obras tão maravilhosas quantas que a gente vê já, né, na nossa cidade aqui, alguns lugares hoje, vindo para cá e dando tendo uma conversa com ele dentro do carro e tudo mais. A gente passou por 2 obras, eu preciso refazer essa obra, eu preciso refazer essa obra. E assim, é lindo demais. Está presente nas comunidades. Está presente no dia a dia, no urbano da cidade. Que bueno o que que eu a acho gente legal. sepa que está aqui. E eu acho isso muito legal. Então, eu sei que você teve os últimos, que eu acompanhei, os últimos 3 grandes obras que você fez. Uma que foi a celebração de uma loja, que você fez um painel lindíssimo, grande, para botar na frente da loja. Celebrar qualquer coisa assim. Combinar. Combinar, isso. Esse ano. Esse ano. Convite maravilhoso da Débora. Lindo o painel que ficou na fachada da loja inteira, maravilhoso. Aí teve o mais lindo, gente, da arte não é a arte em si, é o processo. Isso. Porque se eu contasse o que vivi para pintar aquilo. Você estava falando justamente a Quantos história, né, metros? de pintar a loja. Essa obra em tecido mais grande que eu já pintei, 6 por 5, 30 metros quadrados. 30 metros quadrados de pintura. O ateliê dele, eu já vi por fora, tá, gente? É um ateliê, mas é um ateliê diminuto, né? Porque tem suas... É um container. Um container. Tá? E aí ele tem que fazer uma obra desta envergadura. Tem que fazer em parte, digamos. ¿Cómo te organizas? Primero diseñas en pequeño y después vas Sí, de novo, essa aqui é uma nova realidade, mas também existem novas realidades na arte, não? Tem muita gente que trabalha com digital hoje, não? Sim. E estamos aí na problemática da inteligência artificial, a gente não vai aparecer mais aqui, vai ser uma máquina que vai falar sozinha. Mas eu acredito que a evolução humana é isso que importa, não? Então, eu continuo desenhando em lápis, ou caneta, fotografo e trabalho fundamentalmente com Photoshop ou com Corel. E aí que vou criando as imagens e vai melhorando a poética da arte e a partir de uma matriz de um risco, mas também de um briefing com o cliente, não? O que ele quer, não? sim. Aí você as cores que ele quer e tudo mais. Eu estava falando sobre isso porque assim eu venho acompanhando o Marcelo já há algum tempo e a gente fez uma amizade e eu faz coraçãozinho para mim também. Chorou, irmão. Ele fez um mural de 60 anos da UDESC, que é um museu de céu aberto, né? Fale um pouco sobre essa obra também que foi feita. Foi um convite que eu recebi da Fundação de Cultura, da Universidade a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, da qual eu já tinha participado um ano antes, em uma palestra que eu dei lá, contando um pouco da minha história.
E eu vi os muros de novo, nas instituições todos brancos e gente, vocês merecem uma aula. Um ano depois, eles me ligaram. Inclusive, eu ganhei um prêmio do UDESC para continuar pintando esse lugar que vai ser na próxima semana. Opa! E, bueno, nada, foi um convite. Vale a pena visitar. Vale a pena, vale a belíssimo. pena visitar e vale a pena, muito a pena investir, né? Inclusive investir em uma faculdade de artes visuais em Manuel Camboriú. Estamos aí, como é que é, trabalhando fortemente na pressão para ver se a gente consegue trazer. Então, pessoal, queremos muito uma escola de arte, uma faculdade de arte em Balneário Camboriú. Fica aqui a nossa solicitação aqui do podcast também. E tu sabes que tem um projeto lindo nesse Tem alguns trabalhos já se caminhando. Embrião, eu diria, né? Isso, embrionário ainda, está um pouco longe. Não, mas já tem muito tempo, gente. Tá há muito tempo. Há muito tempo eu participei na igreja luterana há muitos anos. Sim. Que se fez uma votação, convidaram a todos os artistas, né, para trazer a escola de Belas Artes, que claramente não deve ter retorno para eles, porque ficou no pé. Ficou só lá na tentativa, né? Tem um projeto também recente que eu achei lindo, que você pintou uma carpa enorme, que é na Casa Cor desse ano, né? Também é outro projeto que é, acho que para Florianópolis, né? São José. Não, Capoeiras em Florianópolis, que ficou a fachada de um galpão, assim, todo em laranja e amarelo. E as carpas, né? Nossa, ficou divino, cara. E assim eu fiquei pensando, como é que ele consegue pintar uma fachada de um prédio inteiro? Então, aquilo lá realmente foi um desafio. Inclusive no texto de minhas redes eu coloquei uma coisa que é importante. Porque para pintar um mural, você faz ou um quadro, ou um grande desenho, ou leva no computador, só que o problema é essa proporção. Claro, exato. E você levar aquele papel depois num muro que tem 20 metros de comprimento, por 9 de altura. 9 de altura, 9 de altura. E aí, graças Fran, a responsável pela Casa Cor de Santa Catarina, junto com Luiz e toda a sua equipe, que para mim é uma família já, porque essa é a 12ª edição que eu participo com eles alquilaram uma máquina, uma plataforma treliça, para subir os 9 metros, claramente. Claro. E isso realmente simplificou muito o trabalho. Com certeza. Uma pintura que provavelmente ia durar 20 dias, pintei em 7. Mas assim... 7 dias, gente, uma parede de 9 por 20. 9 de altura por 20 de comprimento. Eu levaria esse tempo para pintar uma parede branca dentro de casa. Não dá. Mas assim, a dificuldade naquele momento era a passagem da proporção do desenho original para o muro, certo? Então, o muralismo tem 3 formas de fazer isso aqui. É uma retícula. Certo. Perfeito. Você desenha, faz o desenho, coloca uma medida, depois passa a medida do desenho ao muro. Tem uma coisa que se chama doodle art, que seria como fazer uma X a desenhos. Você pinta todo o muro, bate uma foto, leva no computador, coloca teu projeto e depois você vai unindo, como se fosse unindo pontos. Sim, certo? Entendi. Só que eu não queria manchar o muro, porque você depois tem que apagar. Aquilo lá, repintando todo de novo. Beleza. E o muro é de fundo branco? Não, amarelo, já estava amarelo. E a outra é essa massa tecnológica hoje, o 3D, que são os óculos, tem um programa que você passa o teu projeto para o software do visor e ele te vai colocando em dimensão. Que bárbaro. E aí você vai desenhando. Você só vai pintando direto e enxergando ao mesmo tempo? Não, eu não fiz nem com 3D, nem com Ele disse que tem essa técnica. Eu fiz
retícula. A Não, eu sentimento. fiz no, A sentimento. Feeling. na trena, nas medidas do projeto, aqui, Com treina. vamos pintar. Coisa vamos de pintar. artista Aí mesmo. veio Benito Quinquela, Carlos Paz Vilaró, Hermenegildo Sá, Horácio, todo mundo veio Veio dar uma mão. Fuiste posesionado por los espíritus. mais ou menos. E você tirou a prova dos 9, tu pegou o teu desenho, olhou lá o muro e... Sí, algumas coisas. Eso es talento, ¿eh? Algumas coisas se, Licença poética, eu digo, né? Sí. Deixa ele terminar, eu quero saber. algumas coisas se modificaram porque eu tive um problema com a máquina. A máquina era para usar nesse sentido, beleza? Só que eu precisei usar nesse sentido assim, porque a plataforma, a máquina ela tem uma plataforma que você abre ela 1 metro e pouco, porque lá embaixo tinha, quando o muro terminava, um espaço. zócalo, Um zócalo, certo? sim, Que a sim. máquina não podia Entrar, claro. ir naquele sentido, sabe? Então Sim. eu tinha Você tinha que que trabalhar. trabalhar nesse sentido, tirar a máquina, ir para El atrás, canasto voltar. debe estar así, estaba así. Exatamente. Para poder se aproximar. E tinha um lugar onde tinha uma caída do chão e a máquina é precisa, sabe? Ela é muito inteligente. Aham. Quando o chão, porque ela vai Não é 8 plano. metros, Aham. Fica pendurado. Ela tem que estar nivelada, ela tem que estar nivelada. senão ela vai puxar assim e Não, eventualmente... ela não, então ela sobe 2, 3 metros, tum, E para. e aí trava. Então eu tinha que descer todo novo. Calçar tudo. Calçar. Então, algumas coisas tive que modificar em função daquilo. Tá, Mas entendi. aí tu vai que... Uma adaptação. Ah, eu queria perguntar, porque quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente bola uma coisa e depois vai para um tamanho diferente, para um material diferente, a realidade começa a conversar com a gente. Sim. Né? Aí você acaba não reproduzindo exatamente aquilo que você imaginou, mas é o fruto daquela ideia com a conversa do suporte e da realidade. Por isso que eu te perguntei, por isso que eu fiz questão de saber dessa Sim, resposta. mas assim, a mim, nesse aspecto, me ajudou muito a arquitetura. Inclusive, imagino. vou lembrar ela, Lígia Siever, trabalhei com ela aqui em Balneário Camboriú. ¿Cuántos corazones tiene? Pois é, Não, né? porque era uma alemã incrível, realmente desenha extraordinariamente bem. Mas ela, além de desenhar bem, ela era muito pontual com todo o que era técnico. Certo. Então, em um Importante. projeto, seja qual for, tudo que você botar no papel, ele vai aparecer lá. Aham. Tem que Sim. Ele não vai... Pode até faltar, tipo, porque existem erros, Sim. mas tudo que você botar no papel, aparece lá. Então, eu tenho esse aprendizado, só que da arquitetura, Certo. não da arte. Mas, Mas a gente transpõe, esse a gente aprendizado para a arte, para eu Aham. ter em conta tudo que eu vou precisar, inclusive o clima, se vai chover, se não vai chover. Aham. E tem o vento também. E o vento foi muito... Isso aqui É um cambio. nós vamos mudar o quadro nesse momento, né? Vamos continuar com essa tua explicação, não te preocupes. Nós temos um quadro que chama-se Palavras ao Vento. Agora os segredos que só a cultura em harmonia revela, com você, para vocês, Palavras ao Vento, com o comandante César. Acá tem 45 palabras, algunas no tienen palabras, pero você puede falar de lo que guste, mas si você tira una palabra, va a tener que falar sobre ella, tá bom? Que citação. Não, já passei vida. Ufa. Cara, Palestre. Somos sobre todo isso. ouvido. Que tem isso aí, dá para palestrar, né? Meu Deus. então eu vou falar uma frase do original de Chiren Daishonin, que diz assim: un único día de vida es más valioso de que todos los tesoros, todos los sistemas de tesoros del universo. Vida, no existe el pasado ni el futuro, existe un presente onde o pasado, o presente y el futuro, eles están juntos. Entonces, así, el único momento que tenemos de vida realmente É é esse agora. Agora. Só que, claro, depois de vocês terem escutado já mais de meia hora, claramente existe todo um passado que a gente constrói que me fez estar aqui e claramente
os desejos que eu tenho a futuro, eles vão depender desse momento, da construção que eu estou fazendo nesse momento com vocês. Tá. Vida. Nada, uma palavra muito forte. Muito linda. Sim. Muito linda. Foi a primeira vez que foi tirada. Sí, né? la primera vez. Era comigo mesmo. Privilégio teu. Sim. Por lo que veo, por tu tarea y todo, lo que va el camino de tu vida, sos una persona feliz de vivir. Sim. Ujú. Sim, aliás, refletindo que as pessoas novas, não, jovens de idade, não, porque tem pessoas novas e jovens, pero de idade avançada. Claramente eu já passei os 40 e hoje meu objetivo é fazer coisas que me façam viver mais, alongar minha vida, não? Então, sim, realmente... Sí, vivir más que más sentido o más profundidad, más alegría, ¿qué es lo que es vivir más para vos? para mim é ter mais presença e viver mais o presente. O presente. Há um livro, cara, vou contar uma história minha, punk. Manda bala. Escutamos. Estamos preparados. Posso? Sim, deve. Fica à vontade. Então, eu durante muitos anos sofri de ataques de pânico. Ajá. ¿Sí? Só que eu sofri de ataques de pânico quando os ataques de pânico sequer eram um diagnóstico na psiquiatria Certo. mundial. Isso foi na década de 80 do século passado. ¿Sí? Sim. E depois de muito tempo de transitar com aquilo e de viver com aquilo, sofrendo realmente, era uma coisa muito sofrida. Com certeza. Eu conheci um escritor, agora também se me fugiu o nome, e a idade mesmo, mas o livro dele se chama O Futuro da Humanidade. Não sei se vocês conhecem, um autor brasileiro, e lá ele fala, psiquiatra, lá ele fala do que são os ataques de pânico. E eu encontro uma definição, muitos anos depois, do que são os ataques de pânico. E ele disse assim, eu gostaria de viver, de sentir, experimentar a vida como os portadores de ataque de pânico, eles vivem. Sim? Olha. Sim, porque eles vivem o momento presente, a vida deles, como uma eternidade, só que não presente. Só que, claro, não tem a parte negativa, que é a cárcere do medo. Então, se teve algumas coisas assim na minha vida que ficaram truncas ou que eu abandonei e tudo mais, era o medo, ou seja, era perder o controle, a autoconfiança de mim mesmo. E claramente a prática do budismo, que eu vou completar 20 anos esse ano em novembro, foi assim. A prática do budismo. 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 Tá. Não sei se sou nudismo, não, budismo. Tá. Budismo Não é nudismo, ele está falando. também faço budismo. Eu perguntei, para saber. Não, porque em espanhol a gente confunde um pouco, né? Pois é, vamos deixar as coisas bem claras. Interesante lo que está falando. Sim. Budismo, E- até hoje você faz, né? Sim. Essa é uma prática que de anos tua já. De prática diária, Diária? de manhã, de noite. Ah, que legal. E te ajudou, então, nesse processo Sim, do pânico? sim, foi algo assim, um divisor de águas. Que bacana. Que bom. Entonces, para la gente que por ahí que no está viendo, sufre de ataque de pánico, tiene muchos miedos, porque hoy en día se tienen muchos miedos, muchas Cara, cosas. eu sou pioneiro, sou precursor, ou seja, eu passei o meu primeiro ataque de pânico, mas vou voltar para a década dos 80, nadador, foi Claudio Totovich, um abraço enorme, que por sinal eu me converti o dia do aniversário dele, ao budismo, 26 de novembro Que legal. de 2005. Só que em 1980 a gente participou de um torneio em Montevideo, que se fazia um torneio internacional todos os meses de setembro, e na volta a gente voltava para Buenos Aires no avião de pluma, aqueles, A hélice. e eu entrei naquele avião e aí tive meu primeiro ataque de pânico. E eu comecei
esse avião vai cair, esse avião não vai chegar. E foi uma coisa assim muito traumática na minha vida, porque claramente eu empecei a brigar com os caras que me diziam que me tranquilizara, que ficasse Deve ser um quieto, sofrimento toma. absurdo. O avião parou, ele já estava para decolar, voltou para o táxi, Olha. desci do avião com este amigo Cláudio, naquele momento, fui para um psiquiatra, tiraram minha bagagem porque naquele momento, sei lá, era uma época bastante turbia na Argentina, esse cara é um terrorista, botou uma bomba, agora desce, o avião vai para o espaço, e, bueno, nada, e eu transitei os ataques de pânico com minha vida, com a faculdade, com a natação, com a família, com relacionamentos amorosos, desde o ano 80 até 87, quando eu conheço meus pais claramente enlouquecidos, Claro. eu ia, Não sabia mais o que fazer. não sabia mais o que fazer, eu parecia que estava morrendo e eu ia a um cardiólogo ou quebrar um recorde de natação, então eu dizia, cara, o que dá com este homem? E, bueno, nada, em 1987 conheci a Cipriano Olivier, nesse momento era um psiquiatra presidente do Mundial de Psiquiatria argentino, e comecei a fazer um tratamento com Marcelo Sefcovic também, muito obrigado. E aí comecei a tratar, só que eu caminhei durante quase 20 anos de minha vida com uma bengala, sabe? Que eram os medicamentos de faixa preta, que estavam moderados e tudo mais, mas Dava Não te tontura. afetava antigamente? não, às vezes nem tomava, mas eu transitei muitos anos com aquilo, até eu encontrar o budismo. Quando eu encontrei o mantra na minha Horengekyo, eu fiz uma primeira reunião aqui em Manoa Camboriú, además eu tenho o apelido na minha família de O Louco. Quando eu fui naquela reunião, eu dije, cara, esse pessoal aqui é muito louco. Isso aqui é minha família mesmo. Estaba Que eu complementando. me achei. Cheguei no lugar. Cheguei no lugar. Então, assim, foi um divisor de águas mesmo. Ali eu senti que o valor e a coragem e a autoconfiança em mim mesmo só tem crescido nesses últimos 20 anos. Que bacana. Eu acho que o legal, assim, é quando você fala sobre isso, assim, eu tive uma irmã que teve também crises de pânicos horríveis, era um negócio assustador, né? Eu sei bem exatamente os sintomas e o que a pessoa, né? Só que, perdão, porque hoje ter ataque de pânico, você tem esse aparelhinho e você entra em contato. Eu estou falando Sim, de naquela estar em época. Buenos Aires, em uma avenida, indo para a faculdade de arquitetura com o carro, e eu saía de casa dos meus pais e ia direto para o hospital. Não ia para a faculdade, ia direto porque eu sabia que não ia chegar. Só que aí eu ficava no meio daquele coisa que parecia que me dava uma É horrível. né? Imagina. E claramente parava o trânsito, as pessoas se acercavam, me ajudavam, e até eu chegar ao hospital. Mano, Hoje enfim, tem que loucura. muitos Foi recursos. muito- A própria arte é um recurso, quando aplicada terapeuticamente, para alguns casos, ela também funciona. Claro, tem a questão vamos dizer assim, dos psicólogos também, por exemplo, né? Vou falar aqui, vou fazer o meu merchan, escuta clínica da minha esposa, né? Que também ajuda bastante, ela tem especialidade em pânicos e tudo mais, a minha filha também trabalha com isso, então a gente tem um universo até com profissionais hoje bem mais gabaritados, bem mais, né, clínicas, Se tem mais conhecimento e se pode falar mais sim, abertamente exatamente sobre isso. Na época era tudo como ele disse, precursor, né? Tinha muito Era mito ele o por primeiro a ter detrás. pânico, ninguém sabia o que era isso. Não, quando eu fui na consulta com Cipriano Olivier, ele me fez 3 perguntas. Eu respondi e ele falou assim para mim: bom, levanta a tua cadeira, eu fui com meus pais, claramente, chama teus pais. Aí meus pais entraram na consulta e ele, pela primeira vez, disse: olha, seu filho tem transtornos ansioso-depressivos, estou catalogado como ataque de pânico, papá. E aí comecei a fazer um tratamento. Ou seja, foi no ano 87. É. Hoje é uma
uma epidemia. Né? Sim. Infelizmente. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Você Tem pouco falou tempo, até que dia. a prática do budismo. No que consiste? A meditação, mantra? Não, o a recitação do mantra Nam Myoho Renge Kyo. Como? Nam Ah, Myoho Renge Kyo, aham. que é o nome do Sutra de Lotus, sim? Uhum. Só que com a palavra Nam, que é devotar minha própria vida ao Sutra de Lotus. O Sutra de Lotus não é nem mais nem menos que o antepenúltimo ensino de Siddhartha Gautama, aquele Buda da Índia, debaixo da árvore. Só que ele, nos escritos dele, diz: gente, lá para o futuro, esqueçam das austeridades e as práticas que eu tenho, porque não vai servir isso aqui. Né? Sim. Estudem e pratiquem o Sutra de Lotus. Uhum. Aí e a minha exposição do 7 de novembro fala um pouco disso. Aí no século XIII surge, ele mesmo disse, no quinto período de 500 anos, no leste da Índia vai surgir um Buda e vai fazer isto transparente, acessível para todo mundo. Porque até então, o Buda Siddhartha Gautama, ele explicava o ensino dele com parábolas, porque a compreensão do povo nesse momento era só daquele jeito. Entendi. E nada. Isso funciona, vamos dizer assim, tem funcionado para você? 10. Sim. Vamos ao outro quadro que chama Palavra-Clave. Toda melodia tem sua clave, toda ideia é sua palavra. Vamos ouvir agora a palavra-clave com o nosso comandante César. Antes de empezar esta podcast, escribiste 2 palabras. Isso. Sí. Ahora, una, ¿cuál es? En realidad, más que palabras, escribí una frase. Bien. Dime una Y- y Ah, ¿y por qué? por qué. Então, sim, a minha expo, que vai ser dia 7 de novembro, que abre O que Importa é o Coração, na Biblioteca Municipal de Balneário Camboriú, ela fala um pouco, eu trouxe essas palavras porque ela fala um pouco disso, não? Falta de empatia e colaboração. A gente vive uma crise no mundo, certo? Que está baseado nessa falta de empatia e colaboração, mas que não são dessa época. O negócio, como dizem aqui em Brasil, o buraco é bem mais embaixo. Então é bem mais antigo, nem sequer com a chegada de Jesus, nem com os egípcios, muito mais antigo, e eu estou falando disso com minhas obras nessa exposição. Por quê? Porque há um quebre no ser humano que se dá com a aparição do fogo, né? E ali começa o poder e a luta de poderes dos seres humanos com os seres humanos mesmos, né? A gente se desprende, né? Digo eles, digo nós, porque são nossos antepassados, a gente vem deles, não? Para quem acredita na evolução do ser humano, não? Na teoria evolucionista. E ali se faz um quebre entre a natureza, que o ser humano vivia, né? Totalmente ligado à natureza, e a colaboração e empatia, porque o cérebro humano ele começa a evoluir com a empatia, com a colaboração, com a contemplação. O ser humano contempla, que para viver e para apreciar a arte, Claro. você precisa ter essa capacidade de contemplar, Exato. certo? Que não é menor. E, bueno, nada, com essa guerra, a guerra do fogo, a aparição do fogo, para mim o ser humano ele começa a perder essa empatia, essa colaboração, essa solidariedade, e a gente hoje está no auge. Sim, Isso porque aí hoje o fogo permitiu ao ser humano dominar o outro ser humano, Claro, e daí claro. criou essa briga de poder. Continua sendo assim, porque Sim. tocar fogo em alguém, botar uma bomba em alguém, fogo. Pólvora, guerra, tocar fogo explosão. é destruir, digamos. Sim. Ou seja, ele se dá conta do poder de destruição que o fogo tinha. Certo. Só que tinha coisas boas também, né? Porque o ser humano ele comenta, está aí no tempo. E a palavra positiva é fé e esperança. A fé não como uma fé única, sino a fé que cada um deposite para seu íntimo,
Y a esperanza no como algo que puede llegar a acontecer, y sí como a espera activa de algo que vai acontecer enquanto eu entre em ação. Sim. Isso para nós budistas é a esperança, não é algo que vai acontecer. Inalcançável, né? Não é utópico, não né? é o cara que está ao meu lado que vai fazer por mim e tudo mais. E sim a ter a paciência, a espera, aceitar todos esses desafios que nesse tempo eu comentei para vocês, que eu passei, mas que também construíram esse Marcelo, que hoje é. Senão não poderia estar falando. Acúmulo de experiências, né? Muito bom. Mais que acúmulo de experiências, são desafios e dificuldades Claro. que nós mesmos colocamos para nós. Vamos ao próximo quadro, Toma Lá da Cá. Pergunta lançada, resposta encontrada. Bem-vindo ao Toma Lá da Cá com o mestre Daniel. Tá. Marcelo, me chamou a atenção uma coisa que eu nunca tinha desconfiado de ti. O tempo acabou. Nós já sabemos. Já sabemos disso. Nos damos uma Mas- pequena folga. Vamos lá. Tem uns minutos de cortesia. Te vas a ligar. Isso que eu percebi, dá até para a gente quantificar no vídeo. Quantas vezes você fez esse coração? Ou seja, a quantas pessoas você tem uma gratidão muito grande por você ter chegado onde você chegou. Muito. Né? Muito. Além da síndrome do pânico, o que mais, qual outro grande desafio que essas pessoas todas te ajudaram a vencer? Não, tudo. Só para te saber, tá? Esse quadro é assim, ó, responde com uma palavra só. Então, qual é a pergunta? A pergunta é, qual é a outra, além da síndrome do pânico, qual a grande dificuldade que essas pessoas todas te ajudaram a vencer? Paciência. Tá. As pessoas me terem paciência. Sim. Terem paciência contigo ou te ensinarem a ter paciência? Não, terem paciência comigo. Tá. Uma lembrança de infância. Muitas. Das boas ou das ruins. Então, é aquilo que te vem na cabeça. Com uma palavra só. Fugir da escola, do jardim de infante, onde eu me aborrecia, com os professores, com os companheiros, e ir para a casa dos meus pais e pegar um karting, sabe? Sim, kart. Eu tinha um kart quando E era fugir criança. pela cidade. Que legal. O que é morrer? O que é morrer é viver. Eu tenho uma pergunta também. Tem algo que você tem aprendido sobre o Brasil, pintando as paredes, né, que talvez você não aprenderia. Desculpa, eu vou reformular aqui. Tem algo que você aprendeu sobre o Brasil, pintando suas paredes, que talvez não aprenderia vivendo aqui sem pintar? Que linda pergunta. Muito. Bom, eu em Brasil aprendi tudo. Porque tudo o que contei aconteceu na Argentina, certo? Na minha formação e tudo passado. Mas a minha carreira eu fiz em Brasil. Ou seja, são muito poucas coisas que eu fiz na Argentina que tem a ver com a arte. Se bem que desenhava, pintava e tomava cursos e estava vinculado a esse núcleo cultural. Não, para mim fez toda a diferença. Inclusive, Brasil está desde minha infância, porque naquelas missões meus pais eram donos de um viveiro de plantas e compravam plantas para Brasil. E eu acompanhava meu pai a receber essas plantas, né? E eu perguntava, de onde que são as plantas? São de Brasil. Algum dia eu vou te levar para você conhecer. Eu tinha 4 anos. E depois, quando meu pai já estava em turismo, teve uma agenda que temos guardado até o dia de hoje, com 15 anos, que tinha uma borboleta do Brasil, colorido, papapá, da Embratur, que está colocado lá ainda. E além do mais, assim, a natação me levou a conhecer muitos brasileiros, a competir com eles, a conseguir ganhar ou perder deles. E nada, Brasil estava, digamos,
como uma escolha de vida, não sabia quando, para mim. Não sei se respondi a pergunta. Sim, legal. Sim? Sim. Nos muros, nas paredes, pichar ou pintar? Não, pintar. Pichar. Pichar não, né? Pode ser grafitar, então. El valor de la familia. Não, é que, bueno, a pichação, não, eu tenho que falar com respeito porque, inclusive eu tenho um sobrinho que tem uma galeria de arte, Martín. Otro corazón. Sí, Galeria Mil, que él fantástica, es- aqui em Balneário Camboriú. Sí, que ele, digamos, tem vários artistas pichadores. Só que, claro, eu sinto que a pichação é uma coisa de futuro, em realidade. Só que, claro, meu verso é outro. Certo. Mas, desculpe a minha ignorância. Pichação ou o grafite? Não, o grafite é um movimento que nasce na Europa, em Nova York também, na década dos anos 60, e em realidade era uma expressão artística, mas que tinha um conteúdo social e político extremamente forte. Ele nasce como isso. Pessoas revoltadas como o metrô de Paris, ou de Paris também, de Nova York, saíram a pintar aquele negócio e isso não parou mais. Certo. Então, assim, não sei se eu respondi. No, yo Último quadro, na voz doce de Karina, agenda cultural. Isso, porque a agenda cultural, a agenda boa é a agenda para ser compartilhada. Então, esse é o momento que nós temos aqui para você divulgar as suas redes sociais, para que as pessoas te conheçam, possam acompanhar o teu trabalho. E também para você falar dos próximos eventos, as próximas exposições. E, antes disso, já vou te dar a voz, nós pedimos também para que você se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilhe. Sí, A es gente muy importante. adora receber os comentários de vocês, então falem o que vocês estão achando do nosso podcast, né? O que vocês mais gostaram da nossa entrevista de hoje, então a gente vai adorar interagir com vocês. Agora é a sua palavra. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito ao convite, esse momento agradável que no começo Assustador. penso, mas depois você ter me escutado, dá para compreender a minha atenção. Agora veio para cá. Mas- Agora nós estamos. Bueno, nada, eu acredito que já comentei, dia 7 de novembro vai haver uma exposição minha na Biblioteca Municipal de Balneário Camboriú, com o nome de O que Importa é o Coração. São 12 telas em grande formato, 1,5 m por 1,5 m. Vai ter 12 vídeos também, as telas, porque é uma exposição híbrida, ou seja, vai ter a presencial, a física, mas também vai estar nas redes. Dia 20, eu acredito que vou começar a pintar o mural da UDESC, que é um prêmio que ganhei esse ano. Parabéns. E na sequência, provavelmente, Jefferson Potestino, estou aguardando sua resposta, vou pintar um mural em São Paulo. Uau. Ah, qué bien. Isso aí, minhas Incrível. redes, Parabéns. Obrigada, parabéns. para quem quiser seguir aqui, não sei. M. Uri Sartes, que é Marcelo Urizar e com um T, E no final. Tá. Eso va a aparecer después ahí en Beleza. Pessoal, a gente tem um texto final, vou deixar as últimas palavras para vocês, se querem falar alguma coisa ainda para o Marcelo, e eu vou ler um texto, como de costume, que eu fiz especialmente para o meu amigo. Tá. Marcelo, muito obrigada pela tua presença, obrigada por compartilhar também um pouquinho da tua vida pessoal, essa tua trajetória linda, e fico muito feliz também pelas tuas referências, né, como os grandes mestres ali da Argentina, do Uruguai também. Então, parabéns e obrigada por estar aqui conosco. Beleza. Eu queria dizer algo que para mim é muito importante. A grandiosidade de um artista, sim, daqueles que eu tive a boa sorte de encontrar na vida e ainda terei de outros também, você não vê na arte e na prática deles, e sim como eles te tratam como ser humano. Então lembrem que o Hermenegildo me recebia chamando-me de maestro. Sim. Olha Então só. assim, o Carlos me tratava como um filho, me chamava de Marcelito.
É porque em realidade tínhamos 40 anos de diferença. Mas então, assim, eu verdadeiramente descobri a grandiosidade desses artistas quando descobri a grandiosidade humana que eles tinham. Lindo isso. Show de bola. Legal. Comandante. Yo agradezco por estar hoy aquí con nos. Es muy interesante todo lo que tú cuentas, tus habilidades y por ahí tus situaciones complexas también de vida, ¿no? Eso es interesante para que el público entienda. Más me ficó un punto ahí, referente a la necesidad de abrir esa academia de arte que se habla, que hace Escola. tanto tiempo que está. Faculdade. Estas comunidades hermanas que tenemos aquí tienen la necesidad de tener eso pronto, lo más pronto posible, porque hay personas, hay profesores que quieren expresarse también, pasar la antorcha de su conocimiento. Olha, chega a me arrepiar, cara. Só La de antorcha pensar. de su conocimiento a otros aprendices que pueden estar ahí con Sensacional. grandes talentos. Entonces fica el recado sobre esta charla que hemos tenido juntos, de que la gran necesidad de estas comunidades que ya son importantes, tener un centro donde se pueda cultivar la cultura variada, por supuesto. Formidável. Sois. Muito bom. Formidável. Mestre, Eu vou colocar uma coisa que eu achei interessante. Você realmente é um artista até o fundo da alma. E é um artista gráfico. Tento. Porque quando você se apresentou, você abriu lá uma folha de papel Sim, e trouxe sim. 3 canetas. Não, trouxe mais. Só deixei isso aqui. Então, surpresa escolheu pro essas final. aqui. Pro Inclusive final isso trouxe aí. desenhos feitos. Olha aí, por que esses desenhos não estão sendo mostrados? Em primeiro lugar. Em segundo lugar... É que são para você no final, mas vamos, Ah, vamos, tanto vamos mesmo. aproveitar Nós esse vamos, momento nós vamos para- gravar. Claro, Nós claro. vamos gravar, Eu vamos só queria colocar no perguntar final da uma coisa. edição. Nessas cores que você escolheu, você usou nesse teu papel o prateado e o dourado, Sim. que são cores emblemáticas, são cores fortes. Sim. Né? Geralmente eu pegava um preto, no máximo um vermelho, um azul, uma coisa assim, seriam coisas assim básicas, mas você começou logo com o prata e depois ainda veio com o dourado para colocar o teu Instagram. Por que você fez essas escolhas? Então, até vou fazer referência para a Argentina e para o Brasil. Por favor. A Argentina é Sargentium, que significa prata. Prata. Ah, Argentum, tá certo. E o dourado é o amarelo, sim, Aham. da bandeira do Brasil. Mas que, além do mais, é minha cor preferida. Uau, olha só que resposta. Cheio de Eu devia ter simbolismo. perguntado isso no começo. Ô Marcelo, Maravilha. as artes nós vamos fazer um filminho, vamos editar e vamos botar na sequência no final do nosso Sim. programa, tá? Eu vou te ler o texto aqui pra gente encerrar. Olha só. O episódio sobre o Marcelo, ele tem um desenho para cada um de nós vamos mostrar aqui no final, tá, gente? Então, Aleatoriamente. isso. Que Obrigado. beleza. Tá, querem mostrar, vamos mostrar, né? Ai, eu Claro, né? desenhei, Olha aqui, ó. meu. Todo mundo Que saindo Ó, com... esse aqui é especial. Esse aqui me lembra um quadro de Paul Klee, um desenho desse tamanhozinho que estava no livro, que meu pai ampliou com um pantógrafo desse tamanho. E ficou na nossa sala por anos a fio. Mirá, Ok? E Vou era ler- assim. Vou ler o texto. Eram barcos feitos praticamente Tá numa linha difícil hoje só. para encerrar o programa. Dá para conseguir Tá conversar, difícil hoje, né? porque Traz um a história personagem tem um rico personagem desse. rico, é verdade, né? É bem Como? difícil. Mas a gente precisa encerrar, então a gente vai ter outras oportunidades para te trazer e para a gente conversar. Sí, ficaron muchas Vamos fazer a cosas. parte Sim, dois. muitas Tem a parte 2, né, do Marcelo Lizar. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio, coloridos pelas palavras e pelas paredes do Marcelo Lizar, artista visual, muralista e arte educador, arquiteto, um criador que transforma concreto em poesia e usa o muro como tela e a cidade como galeria viva. Que lindo. Com traços firmes e cores que respiram humanidade, Marcelo nos lembra que a arte está em todo lugar onde há olhar atento e mãos que acreditam. Seu trabalho ultrapassa a estética, é gesto, é diálogo, é convite, é transformação. Como arte educador, ele espalha sementes de sensibilidade e, como muralista, faz brotar nelas a beleza do coletivo, da rua, da vida real. Que as cores de suas obras continuem a nos inspirar e ocupar os espaços com beleza, coragem e significado. Nós agradecemos pela escuta e deixamos o convite. Esse aqui é bem desafiador. Olhe para o entorno,
com os olhos de artista, como você fez quando você veio para cá, comigo olhando cada parede possível dessa cidade, né? E quem sabe o próximo muro conte um pouco da história do Cultura em Harmonia. Sim, senhor. Então, até o próximo Cultura em Harmonia, pessoal, onde a arte continua pulsando nas vozes, nas ideias e nos muros. Tchim, tchim. Muito obrigado, Tchim, tchim. Marcelo. Acabou. Até o próximo encontro. Gente, muito Sempre obrigado. bonito. Muito obrigado Imagina. mesmo.